Existe um lugar que não aparece nos mapas, preservados pelos reis, nem nos relatos objetivos dos navegadores que cruzaram os mares frios do extremo ocidental da Britânia. Um lugar que parece permanecer suspenso entre a memória e o desejo humano mais antigo, oculto para além das últimas falésias conhecidas, onde a névoa sobe do oceano com tamanha densidade que o horizonte deixa de existir e o mundo parece terminar silenciosamente diante dos olhos daqueles que ousam contemplá-lo. E embora muitos o tenham chamado de ilha ao longo dos séculos, poucos acreditaram verdadeiramente que Avalon pudesse ser reduzida a uma simples porção de terra cercada pelas águas, pois desde os primeiros sussurros dos bardos até os poemas compostos nas cortes medievais, ela foi compreendida como algo muito maior. Uma promessa de descanso, uma fronteira invisível entre o sofrimento e a paz, um refúgio situado ligeiramente além do alcance das mãos humanas. Aqueles que escutavam seu nome ao redor das fogueiras, enquanto o vento atravessava os campos úmidos e as sombras da noite se alongavam sobre as colinas britânicas, experimentavam uma estranha familiaridade que dificilmente conseguiam explicar, como se alguma parte profunda e silenciosa da alma reconhecesse aquela paisagem antes mesmo de ouvi-la descrita. E talvez fosse precisamente esse reconhecimento involuntário que concedesse força duradoura ao mito, pois Avalon nunca foi apresentada apenas como cenário de aventuras extraordinárias ou o destino reservado aos heróis lendários, mas como uma imagem persistente daquilo que a humanidade procura desde tempos imemoriais, um lugar onde as feridas finalmente encontram repouso, onde a beleza não se deteriora sob a ação impiedosa do tempo, e onde a separação provocada pela morte deixa de possuir seu caráter definitivo e irreversível. Os antigos contadores de histórias descreviam a aproximação da ilha como uma travessia envolta em suavidade e mistério, na qual nenhuma tempestade ameaçava os viajantes e nenhuma criatura monstruosa surgia das profundezas para testar sua coragem. Porque Avalon não exigia conquistas heróicas, nem demonstrações de força para permitir a entrada em seus domínios, exigindo apenas a capacidade de abandonar o controle e aceitar o chamado silencioso que vinha das águas cobertas pela névoa. E nesse aspecto, a ilha se diferenciava profundamente dos reinos conquistados pelos guerreiros mortais, uma vez que seus portões não eram abertos por espadas ou exércitos, mas por uma disposição interior que permitia ao viajante confiar em algo invisível, semelhante ao momento delicado em que o sono começa a vencer a vigília e o mundo cotidiano se dissolve lentamente na escuridão acolhedora dos sonhos. Durante mais de 1000 anos, Avalon permaneceu viva através das vozes daqueles que se recusaram a permitir que certos amores, certas esperanças e certas figuras desaparecessem completamente da memória coletiva, tornando-se um espaço onde os mortos não estavam inteiramente mortos e os ausentes não haviam partido para sempre. E talvez nenhum exemplo tenha sido mais poderoso do que o destino atribuído ao rei Arthur, cuja passagem para a ilha transformou-se numa das imagens mais consoladoras da tradição britânica. Porque o soberano ferido não era entregue ao esquecimento, nem encerrado sob a frieza de uma lápide definitiva, mas conduzido para um lugar onde o tempo fluía de maneira diferente e onde mãos sábias continuavam trabalhando pacientemente na cura daquilo que o mundo comum já não possuía condições de restaurar. Avalon também carregava consigo a antiga esperança de que a ordem perdida pudesse regressar quando a necessidade se tornasse insuportável, oferecendo às gerações sucessivas uma forma de enfrentar períodos de crise sem sucumbir completamente ao desespero.
pois se o rei dormia além da névoa e aguardava o momento apropriado para despertar, então a própria ideia de justiça permanecia viva em algum lugar inacessível aos olhos humanos, preservada contra as corrupções inevitáveis do tempo histórico. E dessa maneira, a ilha deixava de ser apenas um cenário mítico para converter-se numa metáfora profundamente emocional sobre resistência, continuidade e confiança, lembrando aos homens e mulheres que ouviam essas histórias que algumas perdas talvez não fossem finais e que certos vínculos continuariam existindo mesmo quando já não pudessem ser tocados. Para compreender plenamente o significado de Avalon, contudo, seria necessário abandonar temporariamente as certezas do presente e aceitar o convite oferecido pelas antigas narrativas, permitindo que a imaginação percorresse lentamente os caminhos esquecidos da Britânia ancestral, até alcançar as margens onde a realidade e o mistério deixavam de possuir fronteiras claramente definidas, porque a ilha sempre exigiu dos seus visitantes uma espécie particular de atenção, aquela que não busca provas materiais nem explicações absolutas, mas que permanece receptiva diante das verdades transmitidas através dos símbolos, das canções e dos sonhos compartilhados ao longo das gerações. E talvez seja precisamente por essa razão que Avalon continua exercendo fascínio sobre aqueles que escutam seu nome pela primeira vez, despertando uma saudade inexplicável por algo que nunca conheceram conscientemente, mas que parece aguardá-los pacientemente do outro lado da névoa, onde as águas permanecem imóveis sob a luz suave do amanhecer e onde a Ilha das Maçãs continua existindo como sempre existiu, silenciosa, eterna e profundamente humana. Muito antes de os monges registrarem em pergaminhos as histórias dos reis britânicos, e séculos antes de Avalon adquirir a forma literária pela qual se tornaria conhecida em toda a Europa medieval, os povos celtas que habitavam as ilhas do extremo ocidental preservavam sua compreensão do universo por meio da memória disciplinada dos bardos e dos poetas, homens treinados durante anos para armazenar genealogias, leis, narrativas heróicas e ensinamentos sagrados sem depender da escrita, e foi dentro dessa tradição oral profundamente estruturada que nasceu uma visão do mundo muito diferente daquela que mais tarde seria difundida pelo pensamento cristão. Pois para esses antigos habitantes da Britânia e da Irlanda, a realidade não se limitava ao que podia ser tocado ou visto, sendo composta por diversas camadas coexistentes que se interpenetravam silenciosamente, separadas apenas por fronteiras frágeis que, em circunstâncias especiais, podiam ser atravessadas pelos mortais favorecidos pelos poderes invisíveis. Nessas antigas cosmologias, o outro mundo não era concebido como uma recompensa concedida após uma vida moralmente exemplar, nem como um reino definitivo reservado aos mortos, mas como uma dimensão paralela que existia ao lado do mundo humano, acessível através de colinas ocas, lagos tranquilos, cavernas escondidas, ou das águas que se estendiam para além do horizonte ocidental, onde o sol desaparecia todas as tardes. E embora diferentes povos utilizassem nomes distintos para designar esses lugares extraordinários, a essência das narrativas permanecia notavelmente semelhante, revelando espaços onde a doença não existia, a abundância nunca diminuía e o tempo obedecia a ritmos completamente diferentes daqueles experimentados pelos homens e mulheres submetidos às limitações da existência comum, de modo que alguém que ali permanecesse durante uma única noite poderia regressar para descobrir que décadas ou séculos haviam transcorrido no mundo deixado para trás. Na tradição irlandesa, um dos exemplos mais conhecidos dessa geografia espiritual era Tir na Nog, frequentemente traduzida como a Terra da Juventude, cuja descrição evocava uma região de beleza inesgotável,
onde não havia envelhecimento, sofrimento ou escassez, sendo também associada a outros nomes como Mag Mell, a planície do prazer, cujas paisagens eram marcadas pela fertilidade constante e pela alegria serena daqueles que ali habitavam. E os relatos preservados pelos ciclos mitológicos irlandeses descreviam visitantes provenientes desse reino, carregando ramos de prata, adornados com maçãs douradas, símbolos que funcionavam simultaneamente como convites e passagens para uma realidade onde as leis ordinárias deixavam de exercer autoridade, revelando a profunda conexão entre a abundância natural, o poder feminino e a promessa de continuidade que mais tarde também caracterizariam as descrições atribuídas a Avalon. No país de Gales, por sua vez, os ecos dessa mesma compreensão assumiram a forma de Annwn, um reino misterioso, frequentemente situado abaixo do mundo visível ou oculto para além das fronteiras reconhecidas pelos homens, governado por figuras poderosas, cuja natureza nem sempre podia ser definida segundo categorias simples de bondade ou ameaça, pois essas entidades pertenciam a uma ordem diferente da experiência humana e operavam segundo princípios que escapavam às classificações morais posteriores. E os heróis que ingressavam em Annwn retornavam profundamente transformados, carregando consigo conhecimentos, feridas ou percepções impossíveis de adquirir dentro dos limites da vida cotidiana, demonstrando que o contato com o outro mundo era simultaneamente um privilégio e uma experiência irreversível, capaz de alterar para sempre a identidade daqueles que ousavam atravessar seus limiares. Essas narrativas não constituíam simples histórias destinadas ao entretenimento das comunidades reunidas ao redor das fogueiras durante as longas noites de inverno, mas expressavam uma visão abrangente sobre a natureza da existência, na qual a morte não representava uma ruptura absoluta e o sagrado permanecia presente em determinados elementos da paisagem natural, como fontes, rios, montanhas e ilhas envoltas pela névoa. E talvez seja precisamente essa familiaridade com o mistério que explique a facilidade com que Avalon foi posteriormente incorporada ao imaginário britânico. Pois quando os cronistas medievais passaram a mencionar uma ilha situada além do mundo conhecido, habitada por mulheres sábias e associada à cura dos heróis, seu público não recebeu essas informações como uma invenção inesperada, mas como uma nova expressão de algo cuja essência já lhes era profundamente familiar através das antigas tradições transmitidas por incontáveis gerações. Foi desse solo cultural extraordinariamente rico que Avalon começou lentamente a emergir. Não como uma criação isolada surgida repentinamente da imaginação de um único autor, mas como o resultado de séculos de elaboração simbólica que preservaram a antiga convicção de que existiam lugares situados entre a vida e a morte, entre a lembrança e o esquecimento, onde o sofrimento podia ser suspenso e certas figuras amadas permaneciam protegidas, até que chegasse o momento apropriado para regressarem. E ao compreender essa herança celta, torna-se possível perceber que a Ilha das Maçãs jamais representou apenas uma localização geográfica específica, pois desde suas origens mais remotas, ela funcionou como uma resposta poética ao desejo humano de continuidade, oferecendo uma imagem duradoura de esperança num mundo constantemente marcado pela perda, pela mudança e pela inevitabilidade do tempo. Entre todos os símbolos que atravessaram silenciosamente as tradições do mundo antigo, poucos carregaram uma carga espiritual tão persistente quanto a maçã. E embora para os olhos modernos ela possa parecer apenas uma fruta comum, encontrada nos mercados e pomares, para os povos que habitaram as ilhas britânicas durante os primeiros séculos da era cristã,
ela possuía significados muito mais profundos, associados à renovação, à abundância e ao mistério da continuidade da vida, para além dos limites aparentes da existência mortal, razão pela qual não deve causar surpresa que a própria palavra Avalon seja geralmente relacionada ao antigo termo britônico, utilizado para designar a maçã, estabelecendo desde a origem do nome da ilha uma conexão direta entre aquele território envolto em névoas e as ideias de cura, fertilidade e permanência que há muito tempo acompanhavam esse fruto dentro da imaginação coletiva dos povos celtas. Nas narrativas preservadas pela tradição irlandesa, seres provenientes dos reinos invisíveis frequentemente apareciam diante dos mortais, carregando ramos confeccionados em prata, nos quais cresciam maçãs douradas que jamais murchavam ou perdiam o brilho, objetos cuja presença indicava a proximidade do outro mundo e cuja oferta constituía um convite para abandonar temporariamente as limitações da realidade cotidiana, pois aceitar tal presente significava atravessar um limiar onde o tempo deixava de exercer sua autoridade habitual e onde as dores acumuladas pela experiência humana pareciam dissolver-se diante de uma ordem mais antiga e harmoniosa, revelando que o fruto não simbolizava apenas a nutrição física, mas também uma forma de transformação espiritual que conduzia o indivíduo para além das fronteiras conhecidas da existência. As descrições mais antigas associadas a Avalon apresentam uma paisagem dominada por macieiras que cresciam livremente, sem a necessidade do trabalho humano, oferecendo frutos abundantes em todas as estações e transformando a ilha num espaço radicalmente distinto daquele experimentado pelas populações que enfrentavam os invernos rigorosos da Britânia medieval, marcados pela escassez, pelas colheitas imprevisíveis e pela constante ameaça da fome. E é precisamente nessa oposição entre o mundo ordinário e a terra abençoada que se encontra uma das dimensões emocionais mais importantes do mito, pois Avalon representava a possibilidade de uma natureza reconciliada consigo mesma, um jardim onde a sobrevivência não dependia do sofrimento contínuo e onde a generosidade da terra parecia refletir a presença de forças sagradas dedicadas à preservação da vida. Quando os cronistas e poetas medievais incorporaram Avalon ao crescente corpo das narrativas arturianas, eles não precisaram explicar detalhadamente por que a Ilha das Maçãs despertava tamanho fascínio em seus ouvintes, uma vez que os significados associados ao fruto já habitavam o imaginário popular através de tradições muito anteriores ao rei Arthur, permitindo que o público reconhecesse intuitivamente naquele cenário algo familiar e profundamente desejado, como se a simples menção de macieiras eternamente carregadas de frutos fosse suficiente para despertar a memória ancestral de um lugar onde a perda e o desgaste não exerciam domínio absoluto. E dessa maneira, a ilha não era percebida como uma invenção literária recente, mas como uma reformulação de sonhos muito antigos que haviam acompanhado a humanidade ao longo de incontáveis gerações. Esse vínculo entre as maçãs e a promessa de continuidade não se limitava ao universo celta, aparecendo também em diferentes culturas que desenvolveram imagens semelhantes para expressar seus anseios mais profundos acerca da imortalidade e da preservação daquilo que possui verdadeiro valor. E embora tais paralelos sejam numerosos, o contexto específico de Avalon permaneceu singular por combinar a abundância natural dos pomares com a presença constante de figuras femininas associadas à cura e ao acolhimento, sugerindo que a renovação não dependia de conquistas violentas nem de provas heróicas, mas de uma entrega confiante aos ritmos mais antigos da existência, representados pelas águas tranquilas, pelas árvores carregadas e pelas mãos pacientes daquelas que cuidavam dos viajantes
conduzidos até a ilha. Ao imaginar os frutos dourados balançando suavemente entre os galhos, sob uma luz que jamais parecia pertencer completamente ao amanhecer ou ao entardecer, os narradores medievais ofereciam ao seu público muito mais do que uma descrição paisagística destinada a embelezar o relato, pois construíam uma linguagem simbólica capaz de comunicar aquilo que frequentemente escapa às definições diretas, nomeadamente a esperança de que existam espaços onde as feridas possam finalmente cicatrizar, onde o amor não seja anulado pela ausência e onde os seres mais preciosos não desapareçam inteiramente sob o peso inexorável do tempo, razão pela qual Avalon continuou sendo lembrada como a Ilha das Maçãs, mesmo quando outros elementos de sua geografia se modificaram ao longo dos séculos, permanecendo como uma metáfora duradoura da abundância espiritual que a humanidade nunca deixou de procurar. Quando o século XII começou a remodelar a paisagem intelectual da Europa medieval, através da expansão dos mosteiros, da circulação crescente de manuscritos e do interesse renovado pelas origens históricas dos diversos reinos cristãos, surgiu uma figura cuja influência sobre o destino da lenda arturiana seria tão profunda que se tornaria impossível separar completamente sua obra da imagem moderna de Avalon, pois Geoffrey de Monmouth, clérigo instruído e cronista atento às tradições preservadas tanto pela cultura latina quanto pelos ecos das antigas narrativas britânicas, dedicou-se a compor uma história abrangente dos reis da Britânia, que misturava acontecimentos históricos, memórias folclóricas e invenções literárias, criando uma síntese poderosa, capaz de oferecer ao seu tempo não apenas um passado glorioso, mas também uma identidade coletiva fundamentada na continuidade entre o mundo antigo e as aspirações políticas do presente. Foi em sua célebre obra intitulada Historia Regum Britanniae, concluída por volta de 1136, que surgiu a primeira referência escrita amplamente conhecida à ilha de Avalon, apresentada sob o nome latino de Insula Avalonis. E embora Geoffrey tenha oferecido relativamente poucos detalhes sobre esse lugar misterioso, as informações que registrou revelam algo extremamente significativo acerca das tradições que provavelmente circulavam oralmente muito antes de sua pena tocar o pergaminho, pois a ilha aparece simultaneamente como o local onde a espada Caliburn, posteriormente identificada como Excalibur, havia sido forjada e como o destino final do rei Arthur após a devastadora batalha que marcou o encerramento de seu reinado, indicando que Avalon já ocupava uma posição privilegiada dentro do imaginário britânico como espaço associado tanto ao poder legítimo quanto à preservação daquilo que não deveria desaparecer completamente do mundo humano. Ainda mais reveladora do que a própria menção à ilha é a figura encarregada de governá-la na narrativa de Geoffrey, uma mulher chamada Morgan, descrita como a mais talentosa entre 9 irmãs dotadas de capacidades extraordinárias relacionadas à cura, à transformação e ao domínio de conhecimentos inacessíveis às pessoas comuns, características que a aproximavam muito mais das antigas soberanas do outro mundo presentes nas tradições celtas do que das feiticeiras perigosas que a literatura posterior desenvolveria, razão pela qual sua função primordial consistia em restaurar aquilo que havia sido danificado pela violência do mundo mortal, recebendo Arthur não como uma inimiga determinada a destruí-lo, mas como uma guardiã capaz de conduzi-lo para um estado intermediário, onde a recuperação permanecia possível apesar da gravidade de suas feridas. A brevidade com que Geoffrey tratou Avalon em sua obra frequentemente intriga estudiosos modernos. Contudo, essa concisão talvez
constitua precisamente uma das evidências mais eloquentes de que ele escrevia para leitores que já reconheciam os contornos fundamentais daquele mito, dispensando longas explicações sobre a natureza da ilha, porque bastava evocar seu nome para despertar um conjunto inteiro de associações emocionais e culturais compartilhadas pelo público britânico da época, do mesmo modo que certas imagens profundamente enraizadas continuam sendo imediatamente compreendidas, mesmo quando apresentadas de maneira fragmentária, demonstrando que Avalon não surgiu como uma criação isolada da imaginação individual do cronista, mas como a cristalização literária de crenças e sensibilidades que haviam amadurecido silenciosamente ao longo de muitos séculos. Os autores que sucederam Geoffrey não permaneceram indiferentes ao potencial narrativo contido naquela breve referência e passaram gradualmente a ampliar os contornos da ilha através de novas interpretações, entre os quais se destacaram Weiss e, sobretudo, Layamon, cuja adaptação em inglês médio, conhecida como Brut, ofereceu uma das descrições mais evocativas do desaparecimento de Arthur, apresentando a chegada de uma embarcação misteriosa, conduzida por mulheres, cuja beleza parecia irradiar uma luminosidade pertencente a outro plano da existência, responsáveis por transportar o rei ferido até Avalon, onde uma soberana chamada Argante assumiria a tarefa de cuidar de suas feridas, reforçando a ideia de que a ilha permanecia vinculada a uma tradição feminina anterior às estruturas religiosas dominantes da Europa medieval. Nesse contexto, Avalon consolidou-se não apenas como cenário do repouso do maior dos reis britânicos, mas como uma ponte delicada entre duas visões de mundo que coexistiam em tensão dentro da sociedade medieval. Pois enquanto a cristandade procurava organizar a experiência espiritual segundo parâmetros cada vez mais definidos, as antigas sensibilidades celtas continuavam oferecendo imagens nas quais o sagrado permanecia intimamente ligado à paisagem natural, às águas misteriosas e às mulheres investidas de autoridade transformadora, permitindo que a ilha sobrevivesse como um espaço onde essas diferentes correntes simbólicas podiam dialogar sem se anularem completamente, preservando uma ambiguidade que talvez explique parte considerável de sua extraordinária longevidade cultural. Ao final desse processo de elaboração literária, iniciado por Geoffrey de Monmouth e aprofundado pelos autores que seguiram seus passos, Avalon havia deixado definitivamente de ser apenas um eco distante das cosmologias ancestrais para tornar-se uma presença indispensável no grande tecido das narrativas arturianas, ocupando o lugar singular de um horizonte para o qual os heróis podiam partir sem que sua ausência precisasse ser interpretada como desaparecimento absoluto, oferecendo às gerações sucessivas uma linguagem poética através da qual fosse possível imaginar que certas perdas permanecem incompletas e que alguns daqueles que julgamos definitivamente afastados talvez estejam apenas aguardando, além da névoa e do tempo, o momento apropriado para retornar. Enquanto as histórias sobre Avalon continuavam a se espalhar pelos salões aristocráticos, pelos mosteiros e pelas comunidades que preservavam antigas tradições orais, a própria Britânia atravessava um período de profundas transformações políticas e culturais, que alterariam significativamente a forma como o mito do rei Arthur seria compreendido pelas gerações seguintes. Pois a conquista normanda de 1066 não representou apenas uma mudança dinástica, mas uma reorganização das estruturas de poder, da identidade coletiva e da relação entre os diferentes povos que habitavam aquelas terras, criando um ambiente no qual narrativas sobre governantes ideais, legitimidade sagrada e esperança de restauração adquiriam uma importância extraordinária, especialmente para os galeses, que continuavam a enxergar em Arthur não apenas um personagem lendário,
mas a encarnação de uma soberania perdida que um dia poderia retornar para corrigir as injustiças do presente. Dentro desse contexto marcado pela incerteza e pela redefinição das alianças políticas, a ideia de que Arthur não havia morrido definitivamente em Camlann, mas sido conduzido até Avalon para receber cuidados e aguardar o momento apropriado para regressar, tornou-se uma poderosa expressão de resistência cultural, pois permitia sustentar a esperança de que a derrota sofrida pelos antigos britânicos não fosse irreversível e de que a ordem legítima pudesse ser restaurada quando as circunstâncias exigissem novamente a presença do rei adormecido, transformando Avalon não apenas em um espaço de cura individual, mas em um símbolo coletivo da continuidade histórica e da recusa em aceitar que determinados ideais fossem destruídos pela violência das conquistas e pela passagem inexorável do tempo. Os próprios governantes normandos perceberam rapidamente o potencial político contido na popularidade crescente da figura arturiana e passaram a incorporar aspectos dessa tradição aos seus projetos de legitimação, reinterpretando Arthur como um ancestral prestigioso, cuja grandeza poderia fortalecer a autoridade daqueles que agora ocupavam o trono inglês, demonstrando que os mitos raramente permanecem confinados ao campo da imaginação pura e, frequentemente, participam das disputas concretas pelo poder, uma vez que oferecem modelos simbólicos através dos quais as sociedades procuram justificar lideranças, organizar memórias coletivas e atribuir significado às rupturas provocadas pelos acontecimentos históricos mais traumáticos. A Igreja também precisou lidar com a influência persistente dessas narrativas, cuja origem permanecia fortemente vinculada às antigas sensibilidades célticas, pois, embora reconhecesse a utilidade de determinadas figuras heróicas como instrumentos pedagógicos e morais, demonstrava certa cautela diante dos elementos associados ao outro mundo, às soberanas mágicas e aos espaços liminares que escapavam aos esquemas teológicos tradicionais, razão pela qual diversos autores medievais buscaram reinterpretar aspectos da matéria arturiana à luz dos valores cristãos, enfatizando temas relacionados à cavalaria espiritual, ao Graal e à redenção, ainda que Avalon continuasse ocupando uma posição ambígua, situada na fronteira delicada entre o paraíso cristão e os antigos reinos encantados preservados pela memória popular. Foi nesse cenário de tensões religiosas e políticas que ocorreu um dos episódios mais famosos associados à história de Avalon, quando, em 1191, os monges da abadia de Glastonbury anunciaram ter descoberto os restos mortais do rei Arthur e de Guinevere em seu próprio território, afirmando que uma antiga sepultura identificava inequivocamente os corpos ali encontrados, numa iniciativa que produziu enorme repercussão e que muitos estudiosos interpretam como uma tentativa deliberada de encerrar as expectativas relacionadas ao retorno do soberano, substituindo a esperança do rei adormecido pela certeza de um túmulo concreto, ao mesmo tempo em que fortalecia o prestígio religioso e econômico da própria abadia, transformando Glastonbury em um importante centro de peregrinação para aqueles que desejavam aproximar-se da memória do mais célebre governante britânico. Entretanto, a associação entre Glastonbury e Avalon não surgiu exclusivamente a partir dessa descoberta proclamada pelos monges, pois a paisagem singular da região já favorecia interpretações simbólicas muito antes do final do século XII, uma vez que os níveis de Somerset
frequentemente se transformavam em extensas áreas alagadas durante determinadas épocas do ano, fazendo com que certas elevações parecessem ilhas, emergindo silenciosamente entre as águas cobertas pela névoa, enquanto antigas tradições locais atribuíam àquele território uma sacralidade difícil de definir, permitindo que a imaginação coletiva identificasse naturalmente naquele cenário os contornos físicos da Ilha das Maçãs, descrita pelos poetas e cronistas medievais. Apesar dos esforços para oferecer uma conclusão definitiva ao destino de Arthur, a crença em seu repouso temporário, além do mundo visível, jamais desapareceu completamente, continuando a circular através das narrativas populares que insistiam em afirmar que o rei permanecia vivo em Avalon, protegido pelas forças antigas que haviam recebido sua última travessia após Camlann, aguardando pacientemente o instante em que sua presença voltaria a ser necessária. E talvez seja precisamente essa recusa em aceitar finais absolutos que explique a extraordinária permanência do mito ao longo dos séculos, pois enquanto outros heróis recebiam sepulturas, sucessores e encerramentos inequívocos, Arthur permanecia suspenso entre ausência e possibilidade, sustentando a esperança de que algumas promessas feitas à humanidade talvez não estejam destinadas a desaparecer para sempre. Entre todas as figuras que habitam o vasto universo das narrativas arturianas, poucas experimentaram uma transformação tão profunda e contraditória quanto Morgana, cuja trajetória através dos séculos revela não apenas a evolução da literatura medieval, mas também as mudanças culturais que redefiniram a maneira como o poder feminino era percebido dentro da sociedade ocidental, pois nas versões mais antigas, associadas à tradição de Avalon, ela não surge como uma inimiga movida pelo ressentimento ou pela ambição destrutiva, mas como uma soberana do outro mundo, dotada de extraordinária sabedoria, pertencente a uma linhagem de mulheres capazes de compreender os segredos da cura, das transformações da natureza e das passagens invisíveis que ligavam o mundo humano aos reinos ocultos situados além da névoa, desempenhando assim uma função essencial na preservação da ordem sagrada que sustentava a própria existência da Ilha das Maçãs. Nos relatos atribuídos a Geoffrey de Monmouth, Morgana aparece como a mais talentosa entre 9 irmãs que governavam Avalon, possuindo habilidades que transcendiam os limites impostos à experiência comum. Entre elas, a capacidade de restaurar corpos feridos, modificar sua própria aparência e deslocar-se livremente entre diferentes dimensões da realidade. Atributos que a aproximam das antigas deusas célticas ligadas à soberania e à renovação, sugerindo que sua figura literária talvez preserve fragmentos de tradições religiosas muito anteriores ao advento do cristianismo nas Ilhas Britânicas, quando determinadas manifestações do sagrado eram compreendidas através da imagem de mulheres associadas à fertilidade da terra, ao fluxo das águas e à proteção daqueles que necessitavam de amparo em momentos de extrema vulnerabilidade. Com o desenvolvimento progressivo dos romances franceses em prosa e a crescente influência dos valores morais característicos da cavalaria cristianizada, Morgana começou a adquirir contornos significativamente mais ambíguos, sendo gradualmente transformada na meia-irmã de Arthur e incorporada a intrigas familiares marcadas pela rivalidade, pela mágoa e pela desconfiança, processo que culminou em representações nas quais suas habilidades mágicas deixavam de servir prioritariamente à restauração da vida para assumir funções associadas ao engano e à ameaça, refletindo uma tendência mais ampla de reinterpretar figuras femininas poderosas sob perspectivas que frequentemente as vinculavam ao perigo e à desordem, especialmente quando seus conhecimentos escapavam às estruturas oficiais de autoridade religiosa e política predominantes durante a Baixa Idade Média. Apesar desse progressivo obscurecimento de sua imagem,
Morgana jamais perdeu completamente a conexão primordial que a unia a Avalon e ao papel de guardiã dos limiares entre a destruição e a possibilidade de renovação. Fato que se torna particularmente evidente na obra Le Morte d'Arthur, de Thomas Malory, onde, após participar de diversos episódios em que se opõe aos interesses da Távola Redonda, ela reaparece no instante derradeiro da trajetória do rei, aproximando-se da margem onde Arthur agoniza depois da batalha final para conduzi-lo, juntamente com outras rainhas misteriosas, até a embarcação destinada a transportá-lo para além do alcance do sofrimento humano. Gesto que revela a persistência de uma camada simbólica mais antiga, na qual a mesma figura, capaz de testar o soberano, permanece também responsável por acolhê-lo quando todas as outras formas de auxílio se mostram insuficientes. Essa aparente contradição entre ameaça e proteção talvez constitua precisamente a característica mais importante para compreender Morgana dentro do contexto das antigas sensibilidades célticas, pois as divindades ligadas à soberania raramente correspondiam a idealizações simplificadas da benevolência absoluta, representando antes a totalidade dos processos naturais que sustentam a vida e, inevitavelmente, incluem transformação, perda e regeneração, razão pela qual a Senhora de Avalon não pode ser reduzida à categoria de heroína impecável, nem a de antagonista irreconciliável, permanecendo como expressão de uma realidade mais complexa, na qual a verdadeira cura exige atravessar regiões de sombra e aceitar que determinadas mudanças dolorosas constituem etapas indispensáveis para a restauração da harmonia interrompida. Ao conservar sua função decisiva no momento em que Arthur deixa o mundo visível para ingressar no repouso misterioso da Ilha das Maçãs, Morgana reafirma sua identidade mais profunda como mediadora entre estados aparentemente inconciliáveis da existência humana, situando-se simultaneamente entre a vida e a morte, entre o medo e a esperança, entre o término das antigas ordens e a possibilidade silenciosa de futuros recomeços. E talvez seja justamente essa capacidade de habitar os espaços intermediários sem pertencer inteiramente a nenhum deles que explique o fascínio contínuo exercido por sua figura ao longo dos séculos. Pois, enquanto o rei adormece aguardando a conclusão de uma cura que transcende a compreensão ordinária do tempo, é ela quem permanece vigilante além da névoa, guardando os segredos de Avalon com a paciência antiga daqueles que conhecem profundamente os ritmos invisíveis pelos quais o mundo se transforma. Entre todos os elementos que compõem a geografia simbólica de Avalon, nenhum se manifesta com tanta constância quanto a presença da água, pois desde os relatos mais antigos até as releituras modernas, a travessia rumo à Ilha das Maçãs nunca ocorre através de estradas poeirentas, passagens montanhosas ou florestas abertas ao caminhar humano, mas sempre mediante a aproximação silenciosa de rios, lagos ou mares envolvidos por névoas delicadas, como se o próprio acesso ao outro mundo exigisse um abandono gradual das certezas associadas à terra firme, conduzindo o viajante a um estado de receptividade no qual as fronteiras entre aquilo que é visível e aquilo que permanece oculto deixassem de possuir contornos rígidos, permitindo que o mistério se revelasse não pela conquista, mas pela aceitação tranquila de um movimento que escapa ao controle humano e que, precisamente por isso, se torna profundamente transformador. Nas tais tradições célticas preservadas ao longo dos séculos, a água raramente aparecia como simples componente da paisagem natural, sendo compreendida antes como uma substância liminar, dotada da capacidade de conectar diferentes esferas da existência, razão pela qual rios, lagos e fontes eram frequentemente tratados com reverência
e considerados pontos de contato entre o mundo cotidiano e as dimensões habitadas pelas divindades, pelos ancestrais ou pelos seres do outro mundo. E essa percepção encontra respaldo em evidências arqueológicas que revelam a prática recorrente de depositar armas, joias e objetos valiosos em ambientes aquáticos, sugerindo que tais oferendas constituíam formas de comunicação com poderes invisíveis, cuja presença era sentida nas profundezas silenciosas das águas que sustentavam a vida e, simultaneamente, ocultavam segredos inacessíveis aos olhos humanos. Quando os narradores medievais descrevem a jornada final de Arthur ou a aproximação de outros personagens destinados a alcançar Avalon, a travessia raramente assume características ameaçadoras, pois, diferentemente das epopeias em que os heróis enfrentam monstros marinhos ou tempestades devastadoras para provar seu valor, o percurso rumo à Ilha das Maçãs é marcado por uma serenidade quase hipnótica, sendo realizado em embarcações que deslizam suavemente sobre superfícies imóveis, enquanto figuras femininas conduzem silenciosamente aqueles que lhes foram confiados, como se o próprio ato de atravessar representasse uma passagem semelhante ao adormecer, exigindo não resistência, mas confiança diante de um processo cuja lógica transcende a compreensão racional e cujos desdobramentos pertencem a um ritmo mais antigo do que aquele imposto pelas urgências do mundo comum. A paisagem física associada à região de Somerset contribuiu significativamente para a consolidação dessas imagens ao longo da tradição britânica, pois durante determinadas épocas do ano, as extensas áreas alagadas transformavam o território num mosaico de águas rasas e elevações isoladas que pareciam flutuar sob o véu espesso da névoa matinal, criando cenários nos quais a distinção entre ilha e continente se tornava incerta e favorecendo a impressão de que certos lugares poderiam desaparecer ou reaparecer conforme mudanças sutis nas condições do ambiente, circunstância que certamente alimentou a imaginação daqueles que buscavam localizar Avalon dentro do mundo visível, sem, contudo, reduzir completamente seu caráter misterioso e transcendente. Além dos lagos e das planícies inundadas, as fontes naturais também ocupavam posição privilegiada dentro da espiritualidade céltica, sendo frequentemente associadas a propriedades curativas e à presença de entidades femininas responsáveis pela proteção dos espaços sagrados, como demonstra a devoção dedicada a divindades vinculadas às águas termais e aos mananciais, considerados extraordinários, cuja capacidade de aliviar enfermidades parecia indicar a existência de forças atuando para além das limitações impostas pela medicina disponível à época. E quando as tradições posteriores aproximaram Avalon desses cenários, reforçaram a ideia de que a própria ilha participava ativamente dos processos de restauração atribuídos às suas soberanas, transformando o ambiente natural em instrumento de acolhimento para aqueles que chegavam marcados pelas feridas do corpo ou pelas dores invisíveis acumuladas ao longo da vida. Assim, compreender a importância das águas que conduzem à ilha significa reconhecer que Avalon jamais foi imaginada como um destino acessível pela imposição da vontade individual ou pela demonstração de força heróica, pois o caminho que leva até suas margens exige precisamente a disposição de abandonar a necessidade constante de domínio sobre todas as circunstâncias e aceitar a existência de dimensões da experiência humana que operam segundo princípios diferentes daqueles que organizam o cotidiano, permitindo que a travessia se torne uma metáfora delicada para os momentos em que a própria vida nos convida a confiar no desconhecido e a atravessar, com serenidade e humildade, os limiares inevitáveis que se apresentam entre o sofrimento e a cura, entre a despedida e a esperança,
entre o mundo que conhecemos e os territórios silenciosos onde o mistério continua aguardando pacientemente sob a superfície tranquila das águas. A Batalha de Camlann foi recordada pelas tradições medievais não como uma vitória gloriosa, mas como um momento em que o mundo construído ao redor da Távola Redonda começou a desmoronar sob o peso acumulado das traições, dos ressentimentos e dos erros humanos, que lentamente corroeram os ideais pelos quais Arthur havia governado. De modo que o campo, coberto pela luz cinzenta daquele último confronto, parecia testemunhar não apenas o choque entre exércitos adversários, mas o encerramento doloroso de uma era inteira. Enquanto homens que outrora haviam compartilhado juramentos de lealdade se viam arrastados para uma violência inevitável, cuja consequência seria a destruição da ordem que durante tanto tempo representara esperança para a Britânia. Segundo as versões mais influentes da tradição, foi durante o caos dessa batalha final que Mordred, simultaneamente sobrinho e filho adotivo do rei, em determinadas interpretações do mito, recebeu de Arthur o golpe mortal que encerraria sua rebelião, conseguindo, contudo, desferir antes um ferimento devastador contra o próprio soberano, uma lesão tão grave que aqueles que permaneceram ao lado do rei compreenderam imediatamente que nenhum conhecimento medicinal pertencente ao mundo comum seria suficiente para restaurar plenamente aquele corpo marcado pela culminação de todas as perdas e conflitos que acompanharam sua trajetória desde o início do reinado. Consciente de que seus últimos deveres ainda precisavam ser cumpridos antes que a travessia inevitável pudesse começar, Arthur convocou Bedivere, um dos poucos cavaleiros que permaneceram fiéis até o fim, ordenando-lhe que levasse Excalibur até um lago próximo e devolvesse às águas a espada cuja origem sempre esteve associada ao mistério e ao poder concedido por forças que transcendiam a autoridade humana. Pedido que o cavaleiro recebeu com hesitação e incredulidade, incapaz de aceitar que um objeto tão extraordinário devesse desaparecer silenciosamente sob a superfície escura do lago, sem permanecer como testemunho visível da grandeza do rei que agora agonizava à margem da derrota. Por 2 vezes, Bedivere ocultou a espada entre a vegetação e retornou afirmando que nada extraordinário havia acontecido após sua tentativa de cumprir a ordem recebida. Mas Arthur, mesmo enfraquecido pela dor crescente provocada pela ferida de Camlann, percebeu a mentira através da autoridade tranquila que ainda conservava e exigiu novamente que o cavaleiro obedecesse integralmente à sua vontade. Até que, finalmente, Excalibur foi lançada em direção às águas, e uma mão envolta por tecidos preciosos emergiu brevemente do lago para receber a arma, erguendo-a 3 vezes acima da superfície, antes de desaparecer nas profundezas, como se estivesse restaurando aquele reino invisível, aquilo que jamais pertencera inteiramente ao mundo dos homens. Somente após esse último gesto simbólico, que encerrava definitivamente a participação do rei nas responsabilidades associadas ao exercício do poder terreno, Arthur permitiu que seus companheiros o conduzissem até a margem, onde uma embarcação silenciosa aguardava envolta pela névoa, trazendo em seu interior figuras femininas cuja presença inspirava simultaneamente serenidade e reverência. Mulheres descritas pelas tradições como rainhas ou soberanas ligadas aos mistérios do outro mundo e cuja função consistia em receber o governante ferido para conduzi-lo à etapa seguinte de uma jornada que não poderia ser compreendida através das categorias habituais da morte definitiva.
Enquanto Bedivere observava impotente o afastamento gradual da embarcação sobre as águas imóveis, a figura de Arthur desaparecia lentamente entre os véus de névoa que separavam Avalon da realidade cotidiana. Respondendo ao chamado angustiado do cavaleiro, com palavras que sugeriam sua partida em direção à Ilha das Maçãs, para buscar a cura que lhe havia sido negada pela medicina dos homens, deixando em aberto a possibilidade de um retorno futuro e recusando oferecer ao mundo a conclusão inequívoca que normalmente acompanha o destino dos grandes soberanos após o término de seus reinados. Essa ausência deliberada de encerramento absoluto talvez explique a extraordinária força emocional que a cena da última travessia exerceu sobre sucessivas gerações, pois, ao contrário de outros heróis, cujas histórias culminam em funerais detalhados e sucessões claramente estabelecidas, Arthur permanece suspenso entre a despedida e a expectativa, situado num espaço onde a esperança ainda pode existir sem negar completamente a realidade da perda, permitindo que aqueles que escutam a narrativa encontrem consolo na ideia de que certas presenças demasiado importantes para a comunidade humana talvez não desapareçam por inteiro, mas sejam preservadas em lugares inacessíveis até que circunstâncias extraordinárias exijam novamente sua influência restauradora. Assim, a barca que se afasta silenciosamente em direção a Avalon não representa apenas o destino individual de um rei derrotado após a devastação da guerra, mas transforma-se numa poderosa metáfora sobre a dificuldade humana em aceitar separações definitivas, oferecendo a imagem reconfortante de um repouso intermediário no qual as feridas mais profundas recebem cuidados pacientes, enquanto o tempo segue seu curso além da névoa, e sugerindo que algumas promessas ligadas à justiça, à coragem e à esperança podem permanecer adormecidas por longos períodos, sem que isso signifique sua destruição completa, aguardando serenamente o instante apropriado para despertar outra vez. Depois que a embarcação desapareceu nas águas silenciosas e a névoa ocultou definitivamente a visão do rei ferido, sendo conduzido para Avalon, a imaginação popular britânica recusou-se a aceitar que aquela partida representasse um adeus irrevogável, permitindo que a figura de Arthur sobrevivesse não apenas nos manuscritos compostos por monges e poetas, mas, sobretudo, nas histórias repetidas por gerações inteiras que continuaram acreditando que o soberano repousava em algum lugar oculto do mundo, dormindo sob colinas antigas, em cavernas esquecidas, ou na própria Ilha das Maçãs, aguardando pacientemente o instante em que a Britânia voltaria a necessitar da presença daquele que havia encarnado os ideais mais elevados de coragem, justiça e proteção dos vulneráveis. Nas regiões do país de Gales, da Cornualha e de outras áreas profundamente marcadas pela herança céltica, multiplicaram-se narrativas segundo as quais Arthur permanecia adormecido ao lado de seus cavaleiros em locais inacessíveis ao olhar comum, cercado por armas intactas e tesouros preservados pelo tempo, como se o mundo invisível houvesse criado refúgios destinados a proteger aquilo que a história não podia se permitir perder completamente. E embora os detalhes variassem conforme a localidade e a tradição específica, o núcleo emocional dessas histórias permanecia inalterado, insistindo na ideia de que o rei não estava morto, mas apenas aguardava o momento oportuno para despertar novamente quando circunstâncias extremas ameaçassem o equilíbrio da comunidade que outrora havia jurado defender. Uma das versões mais recorrentes descreve o encontro acidental entre um homem simples e o recinto oculto onde Arthur repousa, geralmente envolvendo um pastor ou viajante
que, ao atravessar determinada colina ou abertura desconhecida entre as rochas, encontra uma vasta câmara iluminada por uma claridade suave, na qual os cavaleiros permanecem imóveis ao redor de uma grande mesa, vestindo armaduras reluzentes que não demonstram sinais de deterioração, apesar dos séculos transcorridos, enquanto no centro desse espaço sagrado repousa o próprio rei, cuja respiração tranquila testemunha a continuidade silenciosa de uma existência suspensa entre a vida e a morte, aguardando apenas um chamado legítimo para retornar ao mundo exterior. Em algumas dessas histórias, o visitante involuntário toca inadvertidamente um objeto sagrado ou produz um ruído que perturba o sono daqueles guerreiros adormecidos, provocando um despertar momentâneo, durante o qual os cavaleiros abrem os olhos e perguntam se finalmente chegou a hora pela qual esperaram durante tanto tempo, desejando saber se a Britânia necessita novamente de seus serviços e se a restauração da ordem outrora defendida por Arthur tornou-se uma exigência inadiável da história, circunstância que geralmente leva o intruso a recuar, tomado pelo temor e pela incapacidade de responder adequadamente à pergunta que lhe foi dirigida, permitindo que o silêncio volte a dominar o recinto, enquanto o rei e seus companheiros retornam ao repouso que ainda não encontrou seu término definitivo. O caráter persistente dessas narrativas revela uma necessidade humana profundamente enraizada de preservar simbolicamente determinadas figuras cuja ausência parece difícil de aceitar, sobretudo quando representam valores considerados indispensáveis à estabilidade moral e emocional das comunidades que delas se recordam, razão pela qual estudiosos da mitologia comparada identificaram tradições semelhantes em diversas culturas europeias, onde reis, heróis e líderes excepcionais permanecem adormecidos em montanhas, cavernas ou ilhas ocultas até que o mundo volte a precisar das qualidades que personificaram durante suas existências terrenas, demonstrando que a espera pelo retorno do soberano constitui menos uma expectativa literal e mais uma expressão poética da esperança coletiva na sobrevivência dos princípios que ele encarnou. Arthur compartilha esse espaço simbólico com outras figuras da tradição ocidental que também habitam estados intermediários entre a ausência e a possibilidade do retorno, mas sua ligação específica com Avalon acrescenta uma dimensão particularmente delicada ao mito, pois o rei não permanece simplesmente escondido ou preservado pela força do encantamento, encontrando-se antes submetido a um processo contínuo de cura conduzido pelas soberanas da ilha, como se as feridas adquiridas na batalha final representassem danos que ultrapassam a esfera física e exigissem uma restauração mais profunda, relacionada às próprias rupturas que afetam periodicamente a ordem humana e tornam necessário o reaparecimento de modelos capazes de inspirar renovação. Dessa forma, a imagem do rei adormecido transcende a figura histórica ou lendária de Arthur para tornar-se uma metáfora poderosa acerca da permanência de certas aspirações fundamentais da experiência humana, sugerindo que a justiça pode atravessar períodos de eclipse sem desaparecer completamente, que a coragem pode permanecer silenciosa sem deixar de existir e que a esperança de reconstrução continua viva, mesmo quando o presente parece dominado pelo desencanto, razão pela qual Avalon não é lembrada apenas como o destino de um soberano ferido, mas como o espaço onde o melhor daquilo que fomos continua sendo preservado, enquanto aguardamos a maturidade necessária para reconhecer novamente o momento de seu despertar. À medida que as narrativas arturianas continuaram a evoluir entre os séculos XII e XIII, absorvendo influências religiosas, filosóficas e literárias provenientes de diferentes regiões da Europa medieval, Avalon deixou de existir como um símbolo isolado, associado exclusivamente ao destino final de Arthur, e passou a integrar uma geografia espiritual muito mais ampla,
na qual castelos invisíveis, florestas encantadas e figuras dotadas de conhecimentos extraordinários coexistiam dentro de um mesmo horizonte narrativo, revelando que o imaginário medieval compreendia o sagrado não como algo distante e completamente separado do mundo humano, mas como uma realidade capaz de manifestar-se discretamente em determinados lugares onde o tempo parecia desacelerar e as leis habituais da existência deixavam de exercer domínio absoluto sobre aqueles que se aproximavam com humildade e reverência. Entre os elementos que mais profundamente transformaram a tradição arturiana, encontra-se a incorporação da busca pelo Graal, objeto cuja natureza variava conforme os autores responsáveis por sua descrição, aparecendo ora como cálice sagrado, ora como recipiente misterioso ou pedra dotada de propriedades transcendentes, mas permanecendo sempre vinculado à ideia de cura, renovação e aproximação do divino, razão pela qual sua presença estabeleceu uma relação simbólica particularmente significativa com Avalon, pois enquanto a ilha representava o espaço onde o soberano ferido recebia os cuidados necessários para restaurar aquilo que havia sido quebrado pela experiência do mundo, o Graal simbolizava a plenitude espiritual, cuja contemplação exigia pureza interior e disposição para ultrapassar as limitações impostas pelo orgulho e pelas imperfeições humanas. O castelo associado ao Graal frequentemente compartilhava características que o aproximavam dos antigos reinos do outro mundo, preservados pelas tradições célticas, surgindo e desaparecendo sem obedecer às coordenadas da geografia comum, sendo habitado por figuras cuja existência parecia suspensa entre diferentes dimensões da realidade, e impondo aos cavaleiros desafios que transcendiam a mera demonstração de habilidade militar, circunstância que permitiu aos escritores medievais fundir gradualmente antigas sensibilidades pagãs com novas interpretações cristãs, criando uma paisagem espiritual na qual a busca pela restauração individual e coletiva permanecia no centro das preocupações narrativas, sem exigir o abandono completo das imagens herdadas dos séculos anteriores. Merlin ocupa posição igualmente decisiva nesse complexo universo simbólico, pois sua figura representa a capacidade de transitar entre mundos distintos sem pertencer integralmente a nenhum deles, atuando simultaneamente como conselheiro dos reis, intérprete de profecias e guardião de conhecimentos, cuja origem permanece envolta em mistério, sendo frequentemente associado a monumentos antigos, florestas afastadas e regiões liminares onde a fronteira entre o visível e o invisível se torna particularmente tênue, de modo que sua presença reforça a ideia de que determinadas formas de sabedoria não podem ser plenamente compreendidas através das estruturas racionais ou políticas que organizam a vida cotidiana, exigindo antes uma abertura interior semelhante àquela requerida para reconhecer os caminhos que conduzem a Avalon. Nas versões posteriores da tradição, Merlin estabelece vínculos complexos com figuras femininas associadas ao outro mundo, especialmente Nimue, ou a Dama do Lago, personagem cuja relação com o mago frequentemente culmina em seu afastamento definitivo do cenário humano através do aprisionamento em torres invisíveis, árvores encantadas ou dimensões inacessíveis à maioria das pessoas. Episódio que pode ser interpretado como a reafirmação do princípio segundo o qual os poderes mais profundos ligados à renovação e ao mistério permanecem sob a tutela daquelas soberanas que habitam os espaços intermediários entre a realidade ordinária e os domínios sagrados preservados pela tradição céltica. Outra expressão significativa dessa geografia espiritual manifesta-se na floresta de
Brocéliande, frequentemente descrita pelos romances franceses como um território onde o tempo assume ritmos próprios e onde seres extraordinários mantêm cortes ocultas protegidas dos olhos despreparados, compartilhando com Avalon a qualidade de existir nas margens da experiência comum e de acolher personagens cuja importância ultrapassa os limites da existência cotidiana, razão pela qual tanto a ilha quanto a floresta podem ser compreendidas como variações complementares de uma mesma intuição mitológica que reconhece a necessidade de espaços destinados à preservação, à transformação e ao amadurecimento silencioso das forças responsáveis pela renovação do mundo. Dessa maneira, o encontro entre o Graal, Merlin e Avalon não representa uma simples acumulação de elementos fantásticos dentro do repertório arturiano, mas testemunha a extraordinária capacidade dessa tradição de integrar perspectivas diversas sem destruir completamente suas camadas anteriores de significado, permitindo que antigos símbolos relacionados à fertilidade, à cura e à soberania feminina coexistam com interpretações espirituais influenciadas pelo cristianismo medieval, formando um mosaico narrativo cuja riqueza continua despertando fascínio, precisamente porque se recusa a oferecer respostas definitivas, convidando cada geração a reencontrar nesses lugares entre mundos uma linguagem adequada para refletir sobre perda, esperança e a possibilidade permanente de transformação. Quando o século XIX testemunhou o avanço acelerado da industrialização, a expansão das grandes cidades e a transformação irreversível das paisagens rurais que durante séculos haviam moldado a experiência cotidiana das populações europeias, muitos escritores e artistas voltaram seus olhares para os antigos mitos em busca de respostas emocionais e espirituais capazes de oferecer algum sentido diante de um mundo que parecia afastar-se rapidamente da lentidão dos ciclos naturais e das formas tradicionais de pertencimento, circunstância que permitiu a Avalon emergir novamente como símbolo poderoso de cura, memória e reconciliação com aquilo que a modernidade ameaçava relegar ao esquecimento, demonstrando que a Ilha das Maçãs jamais permaneceu confinada ao passado medieval, mas continuou adaptando-se às necessidades e inquietações de cada nova geração que escolheu revisitá-la. Entre aqueles que desempenharam um papel decisivo nesse renascimento do imaginário arturiano, encontra-se Alfred Lord Tennyson, cuja extensa obra dedicada ao rei Arthur procurou oferecer à sociedade vitoriana não apenas uma reinterpretação literária das antigas narrativas, mas também uma reflexão melancólica sobre a passagem do tempo, a inevitabilidade da mudança e a persistência da esperança diante das perdas que acompanham todas as transformações históricas, sendo especialmente marcante sua descrição da partida final do soberano rumo a Avalon, apresentada como uma travessia envolta pela serenidade do amanhecer e pela presença silenciosa das rainhas que recebem o rei ferido, reforçando a percepção de que o desaparecimento de Arthur não constitui uma extinção definitiva, mas uma transição para uma forma diferente de continuidade. William Morris, igualmente fascinado pela herança céltica e pelas possibilidades simbólicas oferecidas pelo universo arturiano, aproximou Avalon de uma sensibilidade profundamente vinculada à experiência concreta da paisagem, descrevendo a beleza dos bosques, o brilho particular da luz refletida sobre a água e a quietude dos campos como manifestações tangíveis de uma realidade sagrada acessível através da contemplação atenta do mundo natural, de modo que a ilha deixava de ser percebida exclusivamente como um território distante e passava a representar também uma qualidade específica de presença,
um estado de receptividade diante da beleza que permite reconhecer dimensões mais profundas da existência, precisamente nos momentos em que o ritmo frenético da vida moderna é temporariamente suspenso. Durante o século XX, novas interpretações de Avalon passaram a enfatizar perspectivas anteriormente marginalizadas pelas versões dominantes da tradição arturiana, especialmente através das obras de escritoras interessadas em recuperar a importância das figuras femininas que habitavam os relatos medievais, entre as quais se destaca Mary Stuart, cuja abordagem procurou inserir Merlin e os demais personagens dentro de um contexto historicamente plausível, marcado pela transição entre as antigas práticas religiosas da Britânia e a expansão progressiva do cristianismo, retratando Avalon como um dos últimos refúgios de uma espiritualidade profundamente conectada às paisagens naturais, às árvores sagradas e aos conhecimentos preservados pelas mulheres responsáveis pela continuidade das tradições ancestrais. Entretanto, foi a publicação de As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, que promoveu uma das reformulações mais influentes do mito durante o período contemporâneo, ao deslocar o centro narrativo da trajetória de Arthur para a experiência de Morgana e das sacerdotisas encarregadas de proteger os ensinamentos da antiga religião da deusa, apresentando Avalon como uma realidade existente em um plano paralelo cuja acessibilidade depende da capacidade humana de perceber aquilo que permanece oculto pelas brumas da distração, do medo ou da rigidez espiritual. Interpretação que encontrou profunda ressonância entre leitores interessados em explorar formas alternativas de espiritualidade e em revisitar criticamente as estruturas de poder responsáveis pela exclusão histórica de determinadas vozes. O extraordinário impacto dessas releituras modernas demonstra que Avalon jamais funcionou como um conjunto estático de imagens preservadas intactas através dos séculos, revelando-se antes uma tradição viva que continuamente absorve as questões predominantes de cada época e as reorganiza dentro de uma linguagem simbólica capaz de oferecer consolo, questionamento e inspiração. Razão pela qual os escritores medievais utilizaram a ilha para refletir sobre legitimidade política e ordem sagrada. Os autores vitorianos a transformaram num refúgio imaginário diante das ansiedades provocadas pela industrialização, e os romancistas contemporâneos encontraram nela um espaço apropriado para investigar identidade, espiritualidade e a recuperação de experiências historicamente silenciadas. Tal flexibilidade não enfraqueceu o significado essencial de Avalon, mas contribuiu para sua sobrevivência cultural ao permitir que diferentes comunidades reconhecessem na ilha algo relacionado às suas próprias necessidades emocionais e existenciais, preservando a convicção de que existe um lugar, real ou simbólico, onde aquilo que foi ferido pode receber cuidado, onde o que parece perdido permanece protegido do esquecimento absoluto, e onde os aspectos mais preciosos da experiência humana continuam aguardando pacientemente a oportunidade de manifestar-se novamente, lembrando-nos de que os mitos persistem não porque descrevem fatos verificáveis, mas porque oferecem estruturas através das quais indivíduos e sociedades conseguem interpretar suas perdas, sustentar suas esperanças e reencontrar sentido em períodos marcados pela incerteza. Mesmo quando as grandes narrativas medievais começaram a perder seu lugar central no imaginário popular europeu, diante das transformações intelectuais da modernidade, e mesmo quando a crítica histórica passou a questionar com maior rigor a existência factual de Arthur, de Merlin e dos próprios eventos associados à matéria da Britânia, Avalon continuou a sobreviver
em um nível mais profundo da consciência cultural, não como um território que pudesse ser localizado com precisão em mapas físicos, mas como uma presença persistente que resiste à dissolução completa do mito, pois aquilo que ela representa não depende exclusivamente da crença literal em sua existência, mas da capacidade humana de sustentar imagens simbólicas capazes de organizar a experiência da perda, da memória e da esperança. No sul da Inglaterra, particularmente na região de Somerset, a paisagem continuou desempenhando um papel fundamental na manutenção dessa tradição, já que os níveis alagadiços e as colinas isoladas que emergem durante as cheias sazonais reforçam a sensação de um território onde os limites entre terra e água nunca são totalmente fixos, criando uma atmosfera na qual a imaginação facilmente reconhece ecos das antigas descrições de Avalon, especialmente na colina de Glastonbury Tor, que se eleva como uma presença solitária acima das planícies frequentemente envoltas por névoa, evocando a imagem de uma ilha suspensa em meio a um mar temporário que transforma continuamente o aspecto da região ao longo das estações. As associações entre Glastonbury e a lenda arturiana foram reforçadas ao longo dos séculos por tradições religiosas e relatos locais que vinculam o lugar a episódios simbólicos da história cristã britânica, incluindo a chegada de José de Arimateia e a presença de elementos considerados milagrosos, como o espinheiro sagrado, que floresce em diferentes épocas do ano, contribuindo para a construção de um cenário no qual camadas sucessivas de significado espiritual se sobrepõem sem se anularem completamente, permitindo que Avalon permaneça simultaneamente como uma memória mitológica, uma interpretação religiosa e uma experiência sensorial associada à própria paisagem. Essa permanência, contudo, não deve ser compreendida como simples sobrevivência passiva de um mito antigo, mas como um processo ativo de reinterpretação contínua, no qual cada geração projeta sobre Avalon suas próprias inquietações, desejos e formas de compreender a relação entre o humano e o transcendente, de modo que a ilha se torna menos um lugar fixo e mais uma estrutura simbólica capaz de acolher diferentes leituras ao longo do tempo, funcionando como um espelho no qual sociedades sucessivas reconhecem tanto suas perdas quanto suas aspirações mais profundas. Ao longo de toda a tradição arturiana, a imagem final de Avalon permanece invariavelmente marcada pela serenidade da névoa, pelo silêncio das águas e pela presença de um repouso que não equivale à extinção, mas a uma suspensão do sofrimento dentro de uma temporalidade diferente, onde o rei ferido continua a existir em estado de cura e onde o mundo visível prossegue sua trajetória sem apagar completamente a possibilidade de retorno. E é precisamente essa ambiguidade que confere ao mito sua força duradoura, pois ele não oferece respostas definitivas sobre a morte ou o desaparecimento, mas preserva a ideia de que certas formas de presença podem persistir além dos limites da compreensão ordinária. Dessa maneira, Avalon pode ser entendida como uma construção imaginária que atravessa os séculos, não por depender de sua localização geográfica ou de sua confirmação histórica, mas porque responde a uma necessidade constante da experiência humana de acreditar que aquilo que é profundamente significativo não se perde inteiramente com o passar do tempo, permanecendo acessível sob outras formas, em outros níveis de realidade ou em regiões simbólicas onde a névoa não representa ocultamento definitivo, mas uma passagem delicada entre diferentes modos de existência. E é nesse espaço indefinido que a ilha continua a existir, silenciosa e paciente, como sempre existiu.